No Doses de Saúde de hoje, nós vamos falar sobre cuidados paliativos. Gente, é um assunto para lá de interessante, viu? E para isso nós trouxemos aqui para a nossa bancada, convidamos e gentilmente nos atenderam para dissecar esse assunto hoje aqui. A doutora Débora Letícia, que é infectologista, especialista em clínica médica, pós-graduada em controle de infecção hospitalar, medicina de urgência e emergência, MBA em gestão hospitalar, especialista em cuidados paliativos no Mater Dei Santa Clara. E tem mais algumas coisinhas por aí, né, doutora? Mas tudo bem. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu. Doutora Ana Paula Teles, médica de família e comunidade, é coordenadora de atenção primária na Missão Sal da Terra. Doutora Ana Paula, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande recebê-la aqui. Prazer é meu. Sejam bem-vindas. Antes de começar, se inscrevam em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Cuidados paliativos são uma abordagem de cuidados de saúde que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e famílias que enfrentam doenças graves que ameaçam a vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Doutora Débora, o cuidado paliativo aborda não apenas o lado físico, né? Tem todo um complexo em volta disso. Com certeza. Cuidados paliativos são aqueles cuidados que a gente inicia quando a medicina já chega no limite. Quando a medicina chega no limite, a gente ainda tem muita coisa para fazer pelo paciente e por seus familiares. Então, é uma abordagem sempre multidisciplinar, onde a gente trata corpo e a gente trata alma. Tudo. Então, é multidisciplinar e é corpo e mente. Cuidado paliativo, ele começa lá na atenção primária, né, doutora Ana Paula? O jeito mais interessante de fazer cuidados paliativos é quando a gente já entende que há um diagnóstico de alguma doença que seja incurável, então crônica e ameaçadora da vida, e que essa doença é progressiva e que ela causa sofrimento, né? Então, quando a gente está diante de qualquer diagnóstico desse tipo, essa pessoa está ali elegível para iniciar uma abordagem paliativa. E aí, a partir disso, a gente vai ver todas as dimensões, né? A dimensão física, do que ela tem de sintoma físico, o que incomoda ela, a dimensão psíquica, né, de quanto o sofrimento está impactando na vida dela, se tem sintomas ansiosos, depressivos que acabam contribuindo com a piora da qualidade de vida dela. O social, que é essa inserção da família, como que a família está lidando com esse diagnóstico, como que ela está preparada para esse momento. E o físico, psíquico, social e o espiritual, exatamente. Espiritual é muito importante. Que é muito importante, porque, em geral, a espiritualidade vai estar muito envolvida quando se aproximam as discussões relativas à finitude da vida, né? E aí, cada pessoa vai ter o seu jeito de levar isso, a sua modalidade de se expressar. Então, essa parte da mente, da espiritualidade também vai influenciar bastante. E é por isso que cada cuidado paliativo é único. Porque cada um tem o seu caminho e a gente vai ajudar essa pessoa no caminho individual dela. Você falou em finitude da vida. Nós temos um outro programa, o Geração Prateada, que aborda o universo da terceira idade. E nós conversamos com o Dr. Marcos Alvenair, que é geriatra, e ele falando exatamente sobre isso, essa questão da finitude, né? Que a morte é aquela coisa que vai chegar, queira ou não queira, né? Não sei de que forma que ela chega, mas que ele fala muito sobre isso, que a gente tem que se cuidar para ter uma morte boa, né? Muita gente fala, a morte boa morte boa, né? Ela vai ter, pode ter uma morte ruim, pode ter uma morte boa. E os cuidados paliativos olham muito isso, né, doutora? Com toda certeza. É uma preparação. E nós começamos, Orley, agora a nos preparar. Eu gosto muito da doutora Ana Cláudia Quintana, né, que hoje aqui no Brasil é uma referência em cuidados paliativos, que ela conta pra gente que ela faz uma analogia. Ela diz, por exemplo, hoje estamos todos com 40 anos e nós vamos combinar que daqui 30 anos nós vamos nos encontrar aqui e nós vamos para o deserto. Nós vamos morar no deserto. E ela diz,
Tá bom, 30 anos depois, nós nos encontramos e vamos para o deserto. E uma pessoa chega e fala, nossa, quente aqui, né? Tinha que trazer protetor solar? Nossa, a noite tá frio, precisava trazer cobertor? Não, água? Tinha que trazer água? Então, a gente não se prepara. A gente sabe que esse momento vai chegar para todo mundo. Então, a gente precisa, desde já, começar a nos preparar e não ter tabu mesmo de conversar sobre a morte, sobre finitude e sobre os cuidados que a gente precisa ter em final de vida. Sobre os desejos, né? O que eu quero para esse momento, o que eu quero fazer daqui até lá, porque quando às vezes a gente está diante de um diagnóstico que seja já mais na terminalidade, que eu tenho pouco tempo para poder me resolver ali, né? O que eu quero resolver nesse tempo, com quem que eu quero falar, que passeio que eu quero fazer, que eu não fiz ainda. Então, acho que coisas pequenas, né? Acho que você estava contando um pouquinho antes, já conseguimos fazer um batismo de alguém antes dela falecer no hospital, porque esse era o desejo dela, né? Eu queria que aquilo tivesse realizado antes que essa vida aqui acabasse para ela. É o último desejo mesmo. E às vezes são casos vários desejos, não são só um que a gente precisa completar, porque... A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Tem casos de casamento também, que a pessoa está ali na beira da morte e eu quero casar. Tem casos de casamento também. Eu nunca experienciei nenhum, porque como eu atuo mais na parte da atenção primária, em geral, o final na internação hospitalar, eu tenho menos acesso, mas tem desejo de chamar, às vezes, um familiar que estava mais distante, essa pessoa conseguir fazer uma visita em casa mesmo para a pessoa antes que ela pudesse precisar de uma internação, reconciliar uma briga de família, que às vezes está há muito tempo com um parente que você não fala mais, porque teve um conflito lá atrás. E aí, essa sensibilização de um diagnóstico ruim, de um diagnóstico que é difícil para a família, traz essa sensação de que a gente precisa fazer as pazes, né? E aí, fazer as pazes antes de que o fim chegue. Então, tem algumas histórias que são bem emocionantes, assim, nesse sentido, né? Imagino. E a gente já viveu lá no hospital, a gente já viveu algumas histórias muito emocionantes. Quando a gente aprendeu a fazer cuidados paliativos, porque isso é muito novo, Elei. Para nós que somos profissionais de saúde, os cuidados com a finitude e conversar sobre a morte é uma coisa muito, muito recente. Então, quando nós aprendemos, vamos dizer na última década, a fazer esses cuidados paliativos, a gente tem uma história também, olha, que é super legal, essa do batismo. Era um paciente jovem, que ele era evangélico e ele estava com a data do batismo já programada quando ele teve o diagnóstico de um câncer terminal. E ele não sairia mais do hospital. E o sonho dele, o desejo dele mesmo, depois que ele se converteu, era ser batizado. Só que para batizar, ele precisava de uma banheira, porque ele tinha que ser totalmente imerso nessa banheira. Então, nós conseguimos um pastor que topou ir lá no hospital para batizá-lo e nós, na madrugada, arrumamos uma banheira e com 4 pessoas, cada um pegando o lençol de um lado, batizamos esse paciente na madrugada. 48 horas depois ele faleceu, mas batizado como ele queria. Tem histórias e mais histórias, né, gente? Realmente é como você disse, né? Vocês disseram aqui que é uma prática relativamente nova, né? Sim. Isso dá um sentido humano à morte, né? Meio paradoxal isso, mas é muito interessante. Bom, para cuidar desses cuidados paliativos, isso requer
uma equipe multidisciplinar. Como é que é Com isso? certeza. Não dá para fazer cuidados paliativos sem equipe multidisciplinar, né? O cuidado é, como a gente disse, de abordar múltiplas dimensões. Então, o psicólogo vai ser importante, o fisioterapeuta vai ser importante, nutricionista vai ser importante. No caso da atenção primária, né, a gente tem ali o agente comunitário de saúde, que é quem está perto daquela família, faz visita domiciliar e consegue estar contando para a gente como que o paciente está evoluindo. O médico, o enfermeiro. Então, cada um acaba tendo ali dentro de um plano de cuidados que vai ter múltiplas metas ali para se cumprir, para que a gente consiga trazer conforto e qualidade de vida para esse paciente, cada um vai ter um pedacinho nessa história para contribuir, né? Então, desde a alimentação, dos exercícios que podem ser feitos no leito, no caso da pessoa acamada, de que tipo de medicamento que a gente vai tirar, que tipo que a gente vai colocar para melhorar um sintoma. Então, é uma abordagem bem interdisciplinar. E se não existir ela, provavelmente o cuidado paliativo não vai estar bem estabelecido. Né? A gente vai falhar em algum momento, porque é necessário que seja nesse formato assim, integral e para a gente entender um pouquinho de cada coisa que o paciente está passando. E lá no hospital, a gente sempre diz, olha, esse paciente seu, ele é paliativo e a medicina não tem mais recurso para curá-lo. Mas ele é o seu paciente mais importante. Ele é o paciente que mais exige cuidado. Porque ele é um paciente que ele não pode ter dor, ele não pode ter náusea, ele não pode estar querendo ver a luz do dia e você não deixá-lo ver a luz do dia. Então, ele é o paciente que demanda mais cuidado e mais atenção. Gente, cuidar disso exige um esforço sobre-humano, não? Assim, eu digo, espiritual até. Você lidar com a pessoa, sabendo, não, companheiro, daqui um pouquinho você não vai estar aqui mais. É difícil, né? Não? É uma honra, Orley, com toda certeza. Você ter o resto do tempo tão precioso dessa pessoa e passar esse tempo junto com ela é extremamente precioso. Elas te ensinam, te fazem pensar, te fazem aprender muito sobre a vida mesmo, sobre como estamos levando a vida, como estamos nos preparando pela nossa finitude. Então, é com toda certeza uma honra. O SUS cobre todo esse trabalho paliativo? Sim, e aí é interessante da gente falar um pouquinho, né? Porque no ano passado a gente teve a aprovação da Política Nacional de Cuidados Paliativos, que foi lançada pelo Ministério da Saúde, né? E aí isso gerou todo um movimento na saúde pública, né? Os municípios, inclusive aqui o município de Uberlândia foi um que tem se organizado para conseguir trazer isso para toda a rede, né? Como a doutora Débora disse, é desafiador porque é uma temática relativamente nova e que a maioria dos nossos profissionais não teve contato durante a graduação, né? Então, é algo que a gente tem que trabalhar desde essa base conceitual do que é cuidado paliativo mesmo, quem que vai se eleger ali para essa abordagem ou não, até a gente estratificar quem precisa mais, para quem que eu vou dar mais atenção agora, para garantir até a equidade de cuidado mesmo, né? Então, aqueles mais complexos, a gente vai precisar de fazer visita domiciliar mais frequente, eu vou precisar da equipe multi abordando em outro formato do que um que está um pouco mais estável e tem um tempo maior para pensar no plano de cuidados, né? E aí, a partir disso, a Secretaria Municipal de Saúde aqui em Uberlândia fez todo um trabalho no formato de oficinas para fazer treinamento para os profissionais da rede. Então, a gente da atenção primária foi convocado desde agosto do ano passado, a gente está passando por múltiplos treinamentos. E aí, até na última semana, a gente está tendo um agora sobre comunicação de más notícias, né? Que é como que a gente utiliza a comunicação como uma ferramenta de cuidado mesmo. Comunicação, né? De más notícias. Isso. Quando você tem que dar um diagnóstico difícil, quando você precisa, por exemplo, às vezes até... No caso, o familiar sabe do diagnóstico, mas o paciente ainda não sabe. Como que a gente vai abordar isso com o paciente? A família não quer que saiba. Como é que a gente vai abordar a família de que o paciente precisa saber para tomar as decisões dele? Ou simplesmente de abrir o resultado do exame e contar para a pessoa que ela tem. Desde um diagnóstico de diabetes, que pode ser ensurdecedor para aquela pessoa, até um diagnóstico de câncer, né? Que é tão difícil de levar, assim. Então, a gente tem se capacitado e treinado para tentar colocar em prática um cuidado paliativo que seja integral, que consiga, de fato, atingir todas as famílias que precisam.
Mas temos muitos desafios, né? Então, operacionalizar isso na rede como um todo, tanto no serviço de atenção primária, como na rede de urgência e emergência. O pessoal que faz o transporte desse paciente, quando ele sai da casa dele que precisa de ir para o serviço de urgência, como que essa urgência recebe? É intervenção? Não faz intervenção? E aí, tudo a gente sempre volta aqui. Se a gente tiver um plano de cuidados já bem estabelecido com a família, se esse diagnóstico já existe, a gente já tomou essas decisões em conjunto com a família e tiver isso tudo bem estabelecido, quando ele chega na unidade hospitalar ou no serviço de urgência, tudo se torna um pouco mais fácil, né? Mesmo num cenário que pode ser aí caótico. E para você saber o quanto isso é desafiador, só esse ano foi aprovado que realmente os cuidados paliativos têm que ser uma matéria na faculdade de medicina. Então, na faculdade de medicina, nas outras áreas, nem se tem. Muita gente forma para fazer assistência à saúde sem saber o que são cuidados paliativos. Então, nosso desafio começa aí, né? Dos profissionais de saúde que vão cuidar dos doentes. A Missão Sal da Terra ela tem um trabalho que está sendo, inclusive, copiado, né, de certa forma, por outras cidades, outros estados, né, nessa área. A gente tem... De atenção primária. Na atenção primária, a gente tem recebido bastante visita técnica para conhecer alguns dos nossos processos de trabalho, né? E aí a gente trabalha com metodologias que são da saúde pública mesmo, né? Da planificação da atenção primária, da atenção à saúde. E, a partir disso, a gente desenvolve alguns projetos que temos resultados bem positivos na assistência em saúde. Então, a gente tem relatado essa experiência para muita visita externa. O pessoal vem do Brasil todo para conhecer a gente. Acho que semana que vem tem visita de novo. E a gente tem projetos com os pacientes diabéticos, né? Com as pessoas que têm diabetes, com as pessoas que estão em cuidados paliativos. A gente conseguiu fazer todo um diagnóstico do território, do meu território, daquela UBSF. Quantas pessoas são elegíveis para cuidados paliativos, quais que precisam de abordagem paliativa completa, qual o nível de necessidade de cuidados dessa família. Então, é todo um trabalho que a gente vem apresentando alguns resultados aí quando a gente recebe visitas externas também. É muita atenção ao ser humano, né? Eu achei isso bacana até. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. Tem casos de família que não aceitam o diagnóstico? Muitos. Muito. Inclusive, a primeira fase de quando você recebe uma má notícia é da negação, né? Eu leio. Não, isso não pode ser com mamãe. Não, isso não pode. Então, muitas famílias começam na negação mesmo. Por que comigo? Porque comigo? Mas a pergunta, na verdade, não é nem por que comigo, é por que não comigo, né? Então, a gente sempre tenta trabalhar com essa pessoa. Algumas pessoas precisam de um trabalho mais longo, outros conseguem entender o caminho mais fácil, mas isso tudo vai da maturidade da pessoa mesmo. Porque é um caminho difícil e o que a gente pode fazer nesse caminho é caminhar do lado da pessoa. Não dá para a gente passar esse caminhar para nós, fazer o caminhar por ela, mas a gente pode estar do lado para fazer ser o mais brando possível. Mas existem pessoas que têm muito mais dificuldade. Mas te conto, Lei, são poucas as famílias que no final não conseguem entender se você tem uma conversa clara com ela, tá? Porque é o que eu digo sempre, o paciente, ele tem que estar ciente do diagnóstico. Porque se ele é consciente, ele é orientado, se ele consegue entender o que está acontecendo, ele tem que saber.
Porque, Orley, é aquele momento que ele tem para tomar decisões, Uhum. como você mesmo disse. Em São relação à vida, né? sobre vida. Então, assim, eu tenho filhos, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso pedir perdão, eu quero dar um último beijo no meu cachorro. Então, a pessoa, ela tem o direito de saber. Uhum. Muito. Como é que é essa coisa da planificação da atenção à saúde? Essa é uma metodologia que foi trazida por alguns autores, professor Eugênio Vilaça, e em parceria com o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, para organização da estratégia de saúde da família, de processos de trabalho da atenção primária dentro de uma rede de atenção à saúde. Então, a gente sabe que a rede de atenção ela é composta por diferentes níveis de atenção, níveis de complexidade tecnológica no sentido de tecnologias duras, né? Então, eu tenho a atenção primária, que é ali o nível das UBSs, UBSFs, as unidades básicas de saúde. A atenção secundária, que é a atenção especializada, seja ela ambulatorial ou a primeira rede de urgência e emergência ali. E a atenção terciária, que é o nível hospitalar, que é onde a gente vai ter os cenários de internações, com um nível de complexidade de exames de alta complexidade presentes. E essa comunicação entre essa rede, ela precisa acontecer de uma forma muito fluida para que o usuário seja beneficiado, né? Porque a gente entende que o paciente ele é um só, e ele precisa percorrer um caminho dentro dessa rede para que o cuidado em saúde dele seja garantido. Isso começa lá na atenção primária, que é a porta de entrada, e vai evoluindo conforme as necessidades que ele tiver. E aí a planificação da atenção à saúde vem para organizar os processos da atenção primária. E aí vão ser divididos em macroprocessos, microprocessos, para que o cuidado a gente consiga organizar ele de uma forma estratégica, eficaz e que beneficie o paciente e para que o serviço funcione, porque a gente sabe que as demandas são muitas. E quando a gente não consegue atuar de uma maneira organizada e no processo de trabalho organizado, você não consegue promover a assistência de forma adequada e o usuário não sai beneficiado, né? Então, foi uma lógica assistencial que mudou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Antigamente, não sei se vocês vão lembrar, tinha a fila do posto de saúde que você tinha que ir para pegar uma senha de manhã cedo para se você quisesse uma consulta médica. Desumano aquilo. Aí, 3 horas da manhã, na porta da unidade, tinha gente esperando 7 horas abrir para pegar a senha para marcar uma consulta. E aí, se chegasse a senha 50, acabou. Quem estava da fila para frente não ia conseguir marcar mais naquele dia. E aí, hoje em dia, isso não existe mais, que é uma lógica de agendamento eletivo, utilizando o modelo de atenção às condições crônicas, em que eu tenho que priorizar o cuidado de pessoas que são portadoras de hipertensão, que têm diabetes, gestantes, crianças menores de 2 anos. Então, a gente trabalha com linhas de cuidado que são específicas para pessoas que já têm uma necessidade maior. E aí, quando a gente organiza esse cuidado na agenda, a gente não precisa que a pessoa fique na fila 3 horas da manhã tipo um para conseguir o protocolo, né? atendimento. Tem um protocolo. E a gente tem um protocolo para o segmento da criança menor de 2 anos, da gestante, do hipertenso, do diabético, da pessoa com transtorno de saúde mental. Então, tudo isso a gente tem um formato de segmento que propicia a organização dos processos de trabalho. Mais ou menos isso, mas assim, é um livro bem grande para eu conseguir trazer tudo aqui, mas é uma explicação básica. O cuidado paliativo ele acontece em qualquer estágio da doença. Qualquer estágio. Quando você tem uma doença que não tem mais cura, começam os cuidados paliativos. E os cuidados paliativos, a gente tem que ter em mente que isso não sai da cabeça de uma pessoa. A Letícia disse que ele é... Não, não é. Então, existem alguns critérios, scores, que a gente aplica para a gente descobrir se realmente esse paciente é elegível ou não aos cuidados paliativos. E cuidados paliativos, ele não quer dizer que ele está morrendo, que ele vai morrer agora. Isso quer dizer que ele tem uma doença crônica que não tem mais cura. Por exemplo, eu tenho uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, meu coração já está velhinho e ele bate menos do que deveria. Já fiz todos os tratamentos e otimizei. Estou na dose máxima de todos os medicamentos. E o paciente não responde. Isso não quer dizer que ele vai morrer agora. Isso quer dizer que ele já está com o tratamento otimizado e eu não vou curar aquela doença dele. Ele vai morrer dela em algum momento. Não quer dizer que seja agora. E aí, inicia-se o cuidados paliativos. Tem casos, por exemplo, que
eu conheço alguns mais ligados mais a home care, que a pessoa ela chega num ponto que está vegetando, Uhum. né? Tem casos que a família pede para parar o tratamento. Fala, não, gente, deixa morrer, deixa em paz, isso aqui, então, acontece isso. O que a família deseja, sim, né? Mas aqui no Brasil, isso chama eutanásia, né? É, Que aí seria desligar os aparelhos, se a pessoa tiver com necessidade de ventilação mecânica, de suporte invasivo para manter sinais vitais e tudo mais, desligar os aparelhos, né? E aí isso hoje aqui no Brasil não é permitido, né? A gente não tem uma legislação que ampare isso. E aí, na verdade, o que a gente tenta trabalhar hoje são com as diretivas antecipadas de vontade. Então, a pessoa que tem o diagnóstico, né, que é o usuário, que é capaz de responder por si ainda em algum momento desse diagnóstico, ele consegue direcionar o que ele deseja para o final de vida dele. Então, se ele sabe que ele tem um diagnóstico de neoplasia, né, de câncer que já é metastático e ele não vai mais para quimioterapia, não quer mais cirurgia, talvez não esteja na terminalidade de ser nos próximos 6 meses, mas nos próximos 2 anos existe uma chance aí de sobrevida baixa. E aí ele quer resolver. Ó, no dia que precisar internar por causa disso, da minha condição do câncer, eu não quero intubação, eu não quero ressuscitação cardiopulmonar. Se eu parar, não é para reanimar. Ele tem direito de fazer isso. E aí registrar essas diretivas que ele deseja. a família não tem esse direito. Só se ele for incapaz, né? Assim. Aí, e se ele for capaz, a família não tem direito de decidir. Aí depois que ele já está nesse processo lá no hospital, então vamos supor que ele não tinha diretivas antecipadas. Deu entrada na urgência-emergência, entubou e tudo mais. Aí existe a extubação paliativa, existem algumas coisas que podem ser feitas, mas não é simplesmente chegar lá e falar, não quero mais, vou desligar os aparelhos, né? Isso. Acho que a doutora pode explicar um pouquinho mais. Isso, a gente não desliga aparelho, por exemplo, a gente não limita a vida, né? Então, a gente não pode fazer isso. Mas, por exemplo, cuidados paliativos você não instituir tratamentos que fazem mais mal para esse paciente do que bem, que não vai trazer benefício, que só vai trazer sofrimento. Por exemplo, um paciente que interna com um quadro de uma pneumonia, comecei com antibiótico, ele não responde e o rim dele para de funcionar. Eu tenho a possibilidade de fazer hemodiálise nesse paciente. Só que se ele é um paciente já não funcional, um paciente já em final de vida, já em cuidados paliativos, será que essa hemodiálise não traria muito mais sofrimento para ele do que resolver realmente um problema? Uhum. Será que não seria um outro problema ao invés de resolver o problema dele? Então, isso a gente normalmente limita. A gente limita junto com família. Uhum. Essa semana nós abordamos aqui, até ali nos bastidores, nós falamos sobre isso, sobre câncer bucal. Nós entrevistamos aqui 2 profissionais, inclusive a Claudiane, que é colega sua lá do Jornal Belo. Isso que você falou aí sobre determinados tratamentos, aquilo você cura aqui, piora aqui. Sim. Piora ali. Né? Tipo a químio, por exemplo, no câncer bucal, você interrompe a salivação, eu estou falando isso a grosso modo. Uhum. E você cura um problema, cria outro pior. Sabe até que ponto que isso vale, hein? E sempre, Orley, eu digo que cuidados paliativos é empatia. É se colocar no lugar da pessoa.
Então, eu já vi casos de, por exemplo, me chamarem para avaliar um paciente que estava fazendo quimioterapia em um paciente que não se comunica, ele é completamente acamado, quase 100 anos, não tem nenhuma comunicação com a família, estavam fazendo quimioterapia nele. Então, assim, por quê? Então, assim, eu estou prolongando um sofrimento para esse paciente. Eu gostaria que, se fosse eu estivesse lá, que fizesse isso comigo, eu de vez em quando até brinco com colegas médicos. Se eu estiver em final de vida e você ficar coletando gasometria arterial minha, vou colocar no seu caderninho, farei o mesmo com você. Porque se um paciente está já em processo terminal, que o processo ativo de morte, você não tem que ficar picando ele, coletando exames, machucando, passando sonda. Então, isso é trazer sofrimento, que não vai resolver o problema dele. Uhum. A gente pode resumir o cuidado paliativo no resgate de dignidade Sim. Com toda certeza. do Sim. fim de vida da pessoa. Em que a ferramenta, na verdade, mais importante é a comunicação, né? Com certeza. Porque a comunicação, tanto com a pessoa que está em sofrimento especificamente, quanto com a família, né? Porque há muito conflito, né? Se a pessoa não estiver bem preparada, se isso não tiver já sido conversado antes, então essa abordagem que o médico, o enfermeiro, o psicólogo, qualquer que seja a pessoa vai fazer, interfere muito em como que a pessoa vai assumir esse diagnóstico, em como que ela vai querer se planejar, em como que a família vai entender, para tomar essa decisão sempre em conjunto, né? Porque eu acho que o mais importante é isso, é que a decisão ela nunca é unilateral, de eu sei o que é bom para a Débora e, enfim, eu vou decidir, né? É uma decisão que é sempre compartilhada. E aí, para isso, a gente precisa entender o contexto da família, o contexto da pessoa, para entender quais são as principais questões que a gente vai atuar. O aspecto religioso da fé que aquela pessoa pratica e exerce funciona nessa... tem alguma particularidade nessa coisa do cuidado paliativo? Muito, Orley. Pessoas que têm fé, uma religião, seja lá qual ela for, normalmente passam por esse caminho com mais naturalidade. Então, é menos difícil, vamos dizer assim. E nesse final de vida, normalmente as pessoas se apegam bem na religião, porque a gente precisa acreditar em alguma coisa. E quando você acredita em algo, às vezes o caminho não fica assim tão difícil. Tem gente também aí falando, mas agora eu já comecei a falar, agora eu falo. O Testemunha de Jeová, por exemplo, não aceita transfusão de sangue. E se cai uma pessoa dessa religião lá para vocês com cuidado paliativo, como é que fica? Cai muito. Tem muito? Tem muito. E a gente respeita até o final, o final. Então, já teve pacientes, por exemplo, com leucemia, que nós colocamos ele em cuidados paliativos e de final de vida, porque não podia fazer transfusão de sangue. E existem algumas outras estratégias que a gente tenta, mas que não são tão eficazes. Então, a gente tentou outras estratégias, não deu certo, e ela disse, não quero. Então, sempre respeitando a decisão mesmo do paciente. Autonomia, né? Exatamente. Se ele tem autonomia para decidir, ele é o protagonista da história dele, Orley. Então, a gente sempre faz conforme orientado, conforme a gente conversa. Como ela disse, exatamente, a comunicação é fundamental nesses processos. Sem dúvida. Todo hospital, toda organização de saúde tem que ter esse cuidado paliativo? É lei? Deveria ter, mas hoje não. Na verdade, mas em geral, instituições grandes, né, que tenha cenário de internação, principalmente, costuma ter pelo menos um comitê de cuidados paliativos, um comitê de paliatividade, para poder discutir essas ações nas instituições, né? Mas eu não sei te falar se existe uma legislação que seja obrigatória. Assim. Mas hoje no Brasil, de 80 países, ele é o número 42 de pior país para se morrer. Porque aqui morre-se de dor, aqui morre-se com náusea, porque aqui a gente tem muita dificuldade de conduzir ainda cuidados paliativos. Então, posso te dizer que, também não sei se é obrigatório ou não, mas que realmente a gente está muito longe de prestar uma boa assistência de cuidados paliativos no Brasil.
entre outras tantas coisas, né? Mas esse é assunto para outro programa que a gente vai abordar. Ô, gente, o que mais que nós podemos falar sobre cuidados paliativos? E aí, eu acho que seria bem legal também as histórias, por exemplo. Eu, quando comecei a praticar medicina, eu saí da faculdade também há 15 anos atrás, sem saber o que era cuidados paliativos e como fazer. E eu vou contar para vocês que eu lembro muito bem do primeiro paciente paliativo que eu atendi. Era um paciente jovem, com câncer de fígado, já todo espalhado pelo corpo. E esse paciente, Orley, ele provavelmente deve ter ficado comigo uma semana inteira, com muita dor, e eu não sabia manejar a dor dele, com muita náusea, e eu não sabia manejar a náusea dele, fazendo quimioterapia que ele não ia curar, que não ia resolver a doença dele, só ia trazer ainda mais sofrimento. A gente não sabia lidar com os familiares, como acolher, como entender os desejos dele, como escutar esse paciente. Porque a gente precisa, olha, escutar. O que você precisa? Hoje você está se sentindo bem? Você quer ver o sol? Você quer que eu te coloque numa cadeira para que você veja o sol hoje? Porque você está se sentindo bem? Você hoje quer comer? Tinha uma pacientinha minha que queria uma lasanha, Orley. A gente trouxe a lasanha, ela faleceu logo depois à noite. Então, é a gente fazer com que esse caminho seja mais brando. E a partir desse dia, com esse paciente, eu entendi que eu precisava estudar e entender o que fazer com o paciente quando a medicina não tem mais o que fazer. E a gente tem muito o que ajudá-lo nesse momento. Eu acho, não tenho certeza, que é o papel principal do médico esse, né? Isso voltando lá no Hipócrates, né? Que é a razão de ser do médico, de cuidar do paciente. Ele está ali para isso, né? De aliviar mesmo, né? De aliviar mesmo. O que mais, Ana Paula? Eu tive uma experiência pouco depois da graduação, também durante a residência, lá no Rio. E aí, era uma paciente já restrita ao lar, para fazer deslocamento era com cadeira de rodas, mas sempre muito difícil, porque o prédio que ela morava era só de escada. Então, para poder sair de casa era um caos, assim, né? De ter que chamar muitas pessoas para conseguir descer. E aí, um dos desejos dela, muito importantes, assim, era ir na praia, uma última vez, né? Porque carioca nata, ela precisava muito ver a praia. E aí, eu lembro que eu fui numa visita com o meu preceptor e ele começou essa conversa sobre o que ela desejava e tudo mais. Eu nunca tinha visto aquilo acontecer na vida. Eu falei assim, gente, mas por que ele tá perguntando sobre isso, né? E aí ele, não, então na próxima visita domiciliar que a gente vier, a gente vai te levar na praia. E eu falei assim, Hugo, mas a gente vai levar ela na praia e os outros pacientes? Aí ele, Ana, nessa visita a gente vai levar ela na praia. E a gente vai, desce cadeira e consegue tudo. Isso, né? É muito. E aí, assim, ver o brilho no olho daquela pessoa de conseguir completar um desejo, né? É muito satisfatório, assim. Eu acho que é algo que dá muito, muito prazer, assim, e muito amor mesmo pelo que a gente faz, assim, né? Porque é um pouquinho da vida da pessoa num momento que ela tá tão fragilizada e que faz tanta diferença para ela, né? Que a gente realmente fala que o quão pequeno é a gente no mundo, né? Assim. Não tem demonstração de amor ao próximo mais prática que essa, né? Esse tipo de... E é daí que eu fui também estudar um pouco mais, né? Entender, falar assim, então é por aqui que a gente aborda, né? Porque às vezes a gente está preocupado com outras coisas no dia a dia, com quantos outros pacientes eu tinha para atender, quantas outras visitas, como é que a gente vai fazer para caber isso na agenda. Mas é isso, tem jeito, né? E a gente precisa, a gente faz o nosso esforço, que na verdade faz parte do que a gente precisa fazer mesmo. E o que eu trabalho hoje é para deixar um legado de pessoas que entendam mais sobre cuidados paliativos, sobre aliviar sofrimento, sobre pegar na mão desses pacientes para que o caminho não seja assim tão difícil, para que quando for a minha vez, façam isso comigo. Então, a gente não precisa, Orley, ter medo de discutir sobre a morte, porque é uma coisa que vai acontecer com todos nós, é a única certeza que a gente tem. Então, a gente tem que se preparar para ela desde já. Então, é o que a gente estava conversando aqui antes, a gente vai na academia todos os dias. É legal? Para muito pouca gente. Só que, realmente, é porque como é que você quer chegar quando você envelhecer?
Você quer estar ativo, você quer correr atrás dos seus netos, você quer continuar fazendo as suas coisas, você tem que começar a preparação agora. Não adianta você resolver isso quando você já estiver na velhice. E é tão pouco, né? Tão fácil. É né, muito fazer fácil. isso E a gente tem professores. tudo. Você não tem pai vivo, mãe vivo? Então, vocês já são professores Uhum. de como você vai envelhecer e como você pode se preparar. E nós, da área da saúde, ainda temos o privilégio de aprender todo dia, de ver todos os dias isso acontecer. E aprende muito com o sofrimento alheio também. Muito, muito. Doutora Ana Paula, doutora Débora Letícia, foi um prazer muito grande. Parabéns a vocês duas pelo trabalho que vocês desenvolvem, viu? E a Obrigada. humanidade agradece tudo isso que vocês realizam. Tá? Muito obrigado. E tenho Obrigada. certeza que o conteúdo que vocês passaram aqui será de muita utilidade para o pessoal que nos acompanha. Tá? Obrigado. Sempre um Obrigada. prazer, sempre um prazer. Para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Até a próxima.